Olá a todos, 93, aqui quem está falando é o Marcos Pagani, o Fratakif. Neste vídeo eu quero fazer alguns comentários sobre o lançamento do livro de Marcelo Motta, Chamando os Filhos do Sol, editado originalmente em 1962 e editado agora sob os auspícios da Abadia de Telemaret Hero pela editora Parzival 777. O lançamento do livro ele é emblemático, porque da mesma forma que em 1962 ele marcou o início de uma nova fase para Marcelo Motta, que era a divulgação da Santa Ordem da A e da OTO no Brasil, para nós da Abadia Hero também é um marco que significa o início dos nossos trabalhos na renovação dos ideais que nós queremos apresentar a todos. E este livro ele constitui um símbolo, né, de que nós estamos recomeçando uma divulgação sistemática de Telemann no Brasil, de uma maneira responsável, de uma maneira objetiva, tendo por princípio aqueles que são emanados da lei de Telemann. O livro do Marcelo Motta ele tem alguns aspectos muito distintos, né? Ele tem 33 aforismos, alguns são polêmicos, aforismos, por isso nós fizemos questão de fazer alguns pequenos comentários para tentar esclarecer os mais polêmicos. Ele possui uma festa da A que chamando uma estrela vista, que descreve a estrutura da ordem e apresenta a ordem de uma maneira muito interessante. Ele também reproduz alguns livros, né, de Mestre. Um deles eu acho um dos mais bonitos, que é Liber 90 Velomus Hermético. E ele também faz uma parte sobre a biografia dele, né? O que ele fala interessar posse, ele está fazendo a biografia dele, o início, a descoberta dele de Telemann, como é que ele viajou, como é que ele teve contato com o Parzival Krumheller e mais tarde com Germer, tá certo? Então isso faz uma ponte entre o passado e o presente, né? Porque nós defendemos a ideia de uma linhagem. Não porque é a melhor linhagem, a única linhagem, ou é a coisa mais importante do mundo de Telemann no Brasil. Não é por causa disso. É porque nós defendemos que dentro do padrão da Santa Ordem da A, há de se ter uma testemunha daquilo que está sendo feito pelo estudante, pelo praticante, pelo aquele que está trilhando o caminho de aspirante. Então ele é um testemunho. Da mesma forma que ninguém na maçonaria, embora seja uma ordem coletiva, e a A não é uma ordem coletiva, mas só por um exemplo, na maçonaria ninguém pode se iniciar maçom, tá certo? Da mesma maneira, na Santa Ordem, ninguém pode se reconhecer como tendo ultrapassado a ordalha tal, está no grau tal, está no grau Y. Tá? Precisa se juntar uma testemunha. A ordem não institucional, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ela tem regras, tem tarefas, né? E essas tarefas incluem sempre a avaliação de um instrutor. No Brasil, nasceu essa visão de que, inicialmente, que era necessária uma linhagem. Durante muito tempo, até eu, né, fui adepto daquele que não precisa de linhagem nenhuma, não precisa de instrutor nenhum, mas por causa disso, eu atrasei em alguns anos o meu processo de aprofundamento dentro da ordem, na mudança dos graus, porque eu quero também esclarecer e deixar bem nítido isso. Os graus são tipo de trabalho, né? Numa ordem não institucional, não existe hierarquia, tá certo? Uma hierarquia rígida, como as pessoas costumam objetar dentro de uma ordem. Não, ali a relação é entre instrutor e instruído, ambos se ajudando nesse caminho, tá bom? Então eu quero deixar bem patente para vocês
que o lançamento desse livro vai dar a primeira noção, tá certo? Alguns vão contestar dizendo, mas o Marcelo Mota disse que o livro era insuficiente. Não, o motivo dele ter tirado o livro de circulação foi que ele estava, que estava sob observação política numa época de revolução, então ele tirou de circulação, porque numa época de fechamento do país por um golpe militar, tá? Ele tinha uma carta, né? O livro era uma carta, um chamamento às pessoas que queriam trabalhar por liberdade. Isso poderia ser um pouco, parecer um pouco subversivo, né? Então ele tirou e depois declarou que não estava perfeito, aquele negócio para justificar, mas a verdade foi essa, tá? Mas o livro, para aqueles que o adquiriram, foi essencial para que pudessem seguir o caminho de Telemann, né? Porque ali ele dá a essência, a base, o pensamento, uma reflexão profunda sobre as coisas. Ele fala de si próprio, ele dá livros com ótimas traduções. Por incrível que pareça, ele não apresenta ali o próprio livro da lei, né? Mas ele dá indicações para que as pessoas possam reflexionar e aí se interessar por isso. E daqueles que adquiriram o livro, frutificou né, que foi o Cristo Lacerda de Almeida. Mais tarde, né, se tornará o Frater Zaratustra, depois o Frater Thor, e terá um amplo e profundo trabalho dentro da OTO que ele manifesta a partir de 1975, quando ele registra a Sociedade Novião, que era o ramo da OTO, tá certo? Então, o livro é emblemático por isso, é o início de tudo, né? Um trabalho primoroso de edição feita, né? Quer dizer, de preparação para a edição feita pelo Frater Thor, 418, a quem eu agradeço e elogio pelo trabalho. E digo uma coisa, é um emblema de como se nós tivéssemos voltado à prancheta, né? Vamos delinear a partir daí. Por quê? Porque em nosso país, infelizmente, né, dado a multiplicidade de opiniões, a falta de compromisso, né, pessoas que caem de paraquedas dentro do sistema telêmico e começam a fazer divulgações XYZ, né, pessoas que não estão um mínimo compromissadas, a não ser expor o seu próprio ego, né, fica difícil, né, as pessoas que estão chegando ter um parâmetro, né, do que está sendo tratado com seriedade, o que está sendo colocado de maneira indevida, né? Nós, afirmo isso, não somos donos de nenhuma verdade, temos apenas um ponto de vista, e esse ponto de vista queremos manifestar, iniciando a nossa exposição pela republicação da primeira obra telêmica no Brasil, que foi Chamando os Filhos de Sol, de Marcelo Ramos Mota. Ao mesmo tempo, isso é um convite à reflexão sobre o disse-me-disse sobre Marcelo Mota, que ele teve os problemas dele, que ele teve atitudes que pareceram e até foram arbitrárias, né, não só vistas pelos brasileiros, mas por pessoas no exterior. Isso ocorreu realmente, mas isso invalida toda a obra dele, invalida o legado que ele deixou? Eu acho que não, pelo menos eu não penso assim. E é a partir desse legado que ele deixou escrito que a Abadia Retiro vai buscar os elementos para poder fazer uma nova exposição, né, de Telemann no Brasil. Então, esse livro é muito importante, é muito emblemático, é uma oportunidade rara, porque esse livro esteve fora de catálogo durante décadas, e agora todos têm a oportunidade de ter uma edição primorosa, de luxo, acompanhando uma pesquisa do Liber 231 do Frater de Juvo, ou uma edição simples, né, tendo o Chamando os Filhos do Sol. Então, seria uma oportunidade. Eu convido a todos a visitar o site da editora Parcival 777
ir lá adquirir o seu livro, porque o preço está bem acessível, tá bom? Fica um forte abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.